que temos tanta dificuldade em entender que um Deus soberano, criador dos céus e da terra, pode eleger a quem ele quiser? Esta é a quarta pergunta que me foi feita e eu vou respondê-la agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. E a quarta e última pergunta que me fizeram foi: dentro de um viés calvinista de eleição, por que é tão difícil o pensamento arminiano aceitar ou mesmo ponderar que um Deus soberano, que age soberanamente de forma que suas ações são perfeitas, não poderia optar por selecionar aqueles a quem deseja salvar? Pois bem, para entendermos um pouco melhor a pergunta, eu vou tentar simplificar no sentido do porquê que nós temos tanta dificuldade em aceitar que Deus ele pode eleger a quem quer. E para nós entendermos isto, precisamos lembrar que, historicamente, as igrejas pentecostais, elas não priorizaram o ensino de doutrinas bíblicas. As mensagens e pregações sempre foram mais diretas. Por exemplo, Jesus ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve virá nos buscar. Ou até mesmo, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aceite-o como Senhor e Salvador para que você possa morar no céu. As pregações elas sempre foram mais diretas e isso não está errado. As pregações elas foram pautadas mais numa maneira devocional, até mesmo pregações com lições de moral, pregações no sentido de o que você deve ou não fazer, usos e costumes que infelizmente as pessoas confundem como doutrina bíblica. Enfim, essas pregações e todo o movimento pentecostal eles nunca se importaram muito com as doutrinas básicas, no sentido de explicar a doutrina da regeneração, a doutrina da depravação total, a doutrina da justificação, doutrina da glorificação, entre outras doutrinas. E isso fez com que o povo crescesse sem muita base bíblica naquilo que ele crê. Quando você questiona um pentecostal e pergunta para ele sobre alguma questão doutrinária, normalmente a resposta será: eu acredito que Deus fez assim, assado, e que a coisa funciona assim, e eu penso assim. As pessoas normalmente, elas não respondem: a Bíblia nos ensina isso e isto. As pessoas tendem a raciocinar conforme o seu entendimento e não conforme a Bíblia ensina. Pois é, mas o tempo passou e está vindo uma nova geração, uma geração que veio com perguntas, uma geração curiosa, uma geração sedenta por entender da palavra de Deus, da doutrina sagrada, uma geração que não vai muito pelo emocional, mas que quer saber do ensino bíblico, que é uma mensagem mais centrada na palavra. E isso fez com que muitos líderes percebessem que muita gente saiu da igreja, muitos jovens abandonaram as igrejas pentecostais, alguns foram inclusive para igrejas tradicionais. E sendo questionado e vendo essa fuga de membro, as pessoas começaram, ao invés de olhar para a Bíblia e reformar a igreja, tentar estudar as doutrinas bíblicas, tentar sentar e ver o que a Bíblia ensina, as pessoas começaram a lutar contra igrejas reformadas ou até mesmo resistir às ideias ou às doutrinas reformadas. Houve um combate muito grande, principalmente ao calvinismo. Perguntas do tipo: o crente pode perder a salvação? Ou perguntas do tipo: Deus ele elege as pessoas ou somos nós quem aceitamos a Jesus? Esses tipos de perguntas começaram a entrar na igreja. Então as pessoas começaram a combater perguntas, começaram a combater essas ideias. E então, como fica? Então por que será que nós passamos a ter tanta dificuldade em aceitar que Deus elege? E tem três motivos principais que eu gostaria de apresentar a vocês. O primeiro é o ego. Conforme você não vai aprendendo muita doutrina bíblica, você tende a pôr os seus pensamentos em prática. E normalmente o pensamento do homem é voltado para o próprio homem. Nós dizemos: eu é quem aceitei, eu que tenho que renunciar, eu é quem tenho que fazer isso ou aquilo. E isso fez com que nós pensássemos que a nossa salvação seria garantida pelo nosso mérito. Quando o crente diz que ele tem que fazer, ele tem que buscar, ele que tem que continuar exercendo a fé, e não está errado, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas o problema é quando a gente não traz a doutrina da predestinação, da eleição, da soberania de Deus nesse assunto, nós tendemos a achar
que a salvação ela é por obras, que nós precisamos de mérito para que Deus nos salve. Sendo que em Efésios 2, 8 e 9 deixa muito claro, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia apresenta esta verdade. Mas nós, pelo nosso ego, não queremos dar o braço a torcer. Virou um fla-flu. Nós não queremos assumir que estamos errados muitas vezes. Nós sempre vamos buscar cada vez mais argumentos e alternativas para mostrar que o que nós falamos está certo. Nós não queremos reformar ou admitir que a gente, na verdade, quer ser salvo por obras. As pessoas não querem admitir isso. Por isso, há essa resistência para essas doutrinas de eleição. Como assim? Então quer dizer que Deus me escolheu, Deus me elegeu, então eu vou para o céu porque é a vontade dele e não é a minha obra? É isso mesmo. E o segundo ponto, a doutrina é complicada de se entender. Não é simples entender as doutrinas bíblicas. Todas essas doutrinas, na verdade, elas podem até ser facilmente entendidas. O difícil é ser engolida. A gente ver uma doutrina que fere o nosso ego, que fere o nosso eu, é difícil nós assimilarmos. É difícil muitas vezes nós olharmos para ela e falar assim, nossa, mas a palavra de Deus está falando isso, e a gente entender que esta é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tende a criar um Deus bonzinho, amoroso, um Deus que não se ira, um Deus que não faz a justiça, um Deus que não vai trazer juízo. Pois bem, mas Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Ao passo que Deus ama, Deus também ele se ira. E nós queremos crer somente numa parte de Deus. É difícil nós entendermos a Bíblia como um todo. Por isso eu falei no outro vídeo, no último vídeo, que nós precisamos entender que temos responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos a nossa livre ação e ao mesmo tempo Deus predestinou. Ao mesmo tempo Deus ele é soberano e ele tem a vontade dele para facilitar o seu entendimento. Então quer dizer que só será feito aquilo que Deus quiser? Veja o que está escrito nas Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, lá no capítulo 14. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar as nossas vontades, nós temos que negar as nossas paixões, nós temos que decidir não o que queremos, mas decidir o que Deus quer para nós. Aquilo que Deus já decidiu para nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o que diz o Salmo 37:5. Então por que é tão difícil assim nós entregarmos todo o nosso caminho, toda a nossa vontade, entregar tudo na mão de Deus e deixar que ele tome controle de tudo? Porque na verdade nós queremos o controle da situação. Então, a doutrina é fácil de entender, mas muitas vezes é difícil engolir, é difícil aplicar no nosso dia a dia. Entender a soberania de Deus e o governo de Deus é algo que nós pregamos, mas que dificilmente nós conseguimos viver. Mas nós precisamos abrir mão. Nós precisamos deixar que Deus age em nós. Nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Nós temos que dar as nossas vidas a Deus e que Ele controle todas as nossas ações. Todas as decisões que a gente toma está nas mãos de Deus. E o terceiro ponto é o tempo. Nós temos que entender que Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Um tempo, a Igreja Católica era a única igreja do Ocidente. E Deus quis levantar reformadores, que levantaram e trouxeram a igreja reformada. Deus, nesse período todo, Deus sempre agiu nas igrejas pentecostais, Deus sempre foi bondoso para conosco, Deus fez maravilhas. Antigamente as mensagens eram muito, olha, Deus vai dar aquilo que você quer, Deus vai fazer a sua vontade. Quantas vezes nós não ouvimos testemunho que a pessoa dizia, eu não aceito o Senhor passar por isso, Deus mude meu cativeiro, ou eu tenho crédito com Deus e Deus fez isso e isso para mim. Agora, essas coisas estão mudando. Nós estamos ouvindo isso e dizendo, calma lá, Deus é o nosso servo ou nós é quem somos servos de Deus? E aos poucos as pessoas estão mudando esse tipo de comportamento, esse tipo de mensagem nos púlpitos. Nós a cada dia que passamos, estamos começando a ouvir certas outras coisas, no sentido de temos que ser gratos por aquilo que Deus nos deu, ao invés de dizer assim, você tem que exigir de Deus. Nós começamos a perceber que mensagens estão vindo no sentido de você não tem que ser santo para ir para o céu, mas você é santo porque você já é um salvo em Cristo.
Deus está transformando a igreja. Deus está reformando. Muitas vezes leva tempo para nós entendermos. Eu levei alguns anos, inclusive, para conseguir assimilar certos conteúdos reformados. Isso foi um processo na minha vida e eu ainda estou nesse processo. Ainda estou em crescimento a cada dia mais, entendendo um pouquinho mais de Deus, entendendo um pouquinho mais do que é a vontade de Deus, de como Ele dirige a minha vida. E isso acontece na vida de uma pessoa, que está na vida da igreja. Deus tem um tempo para cada um. E muitas vezes esses conflitos, as perguntas que nós fazemos para nós mesmos, é porque Deus está trabalhando em nós. Deus está nos movendo e querendo nos mostrar o evangelho dele, nos querer mostrar a grandiosidade dele. Para tudo há um tempo determinado. Deus está trabalhando em nosso meio, glórias a Deus. Ele vai trabalhar. E a gente basta nos colocarmos à sua disposição e tentarmos entender o que é que Deus tem para nós. Amém? E essa foi a quarta e última pergunta que me foi feita. Se você está até agora, é porque você gostou do vídeo, então deixe seu like. Se você tiver alguma pergunta, comente aí embaixo ou mande-nos no e-mail. Eu espero você até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.